Alguém desse grupo jurou, na cara de todo mundo, que tinha visto o olho de uma estátua de pedra se mexer. Todo mundo riu dele. Ele estava certo. Antes de te mostrar como isso termina em sangue, esse vídeo não é só o capítulo 3 de Solo Leveling narrado, é uma análise completa. Vamos voltar para o momento em que esse grupo ainda achava que estava só numa dungeon comum, e reparar em cada aviso que ninguém quis ver. Já tinham andado uns 40 minutos lá dentro. E tinha um detalhe incômodo, do tipo que ninguém comenta em voz alta. O portal de saída só ia abrir de novo 10 minutos depois que matassem o chefe. Sem chefe morto, sem saída. Ele se sentia mal por ter arrastado ela para aquela expedição, só por causa do próprio voto dentro do grupo. Culpa que ele carregava sozinho, sem contar para ninguém. Se você viu o vídeo passado, sabe exatamente de que voto a gente tá falando. Você tá bem mesmo? Ela pergunta, hesitando. Para ser sincera, não. Não tô nada bem. Repara no que esse momento tá fazendo, depois de tudo que vimos no capítulo passado sobre o motivo real dele topar esse tipo de risco. Esse flerte casual é a primeira vez que ele parece, por alguns segundos, só um cara normal, não o caçador mais fraco carregando uma dívida. A obra te dá esse respiro exatamente antes de tirar ele de novo. Se você tá tão arrependido assim, que tal me levar para comer alguma coisa depois? Silêncio. Só isso. Uma porta que ninguém daquele grupo tinha visto igual antes. Repara como o autor desenha essa porta ocupando o painel inteiro, sem mostrar nada do que tem atrás dela. É aqui. O salão do boss. Primeiro aviso. Ignorado. E todo mundo continuou andando. Podíamos ser os primeiros a entrar nessa dungeon. Quem quisesse dar meia volta, podia ir, ele mesmo entraria sozinho se precisasse. Vão voltar de mãos vazias depois de virem até aqui? É a mesma lógica de quero o prêmio sem dividir que a gente já viu decidir o destino de um grupo inteiro no vídeo passado. Curiosidade misturada com ambição, de novo, é o motor que empurra esse grupo pra frente. Abriu mais fácil do que eu esperava. Foi só isso que precisou para todo mundo entrar. Regra número 1 de qualquer história de terror, quando a porta abre fácil demais, é exatamente a hora de desconfiar. E entraram. Ei, este lugar não é perigoso? Sim. Parecia que ninguém pisava ali fazia muito, muito tempo. Não tinha cadáver. Não tinha pegada. Não tinha monstro. Só silêncio. Não tem nada que lembre um monstro aqui. Não é? Eu não vi sequer umzinho. Um salão cheio de estátuas, cada uma segurando um objeto diferente. Só a quantidade já era assustadora. Não parece que tem alguém te observando? E, no meio de todas elas, uma se destacava. Caramba, olha aquela! É gigante! O único cara ali acostumado a sobreviver por estar sempre em desvantagem foi justamente o primeiro a notar que tinha alguma coisa errada. Não é acaso. É o mesmo instinto que o capítulo 1 passou o tempo inteiro construindo. Quando você vive sendo o mais fraco da sala, você aprende a notar perigo antes de todo mundo, porque a sua margem de erro sempre foi zero. Tinha alguma coisa ali que não fechava. E bem aos pés da estátua, escondido no chão, quase invisível, um selo mágico. Quase ninguém repara nele na primeira leitura. Guarda esse detalhe, ele ainda vai importar. Repara no tamanho disso. Só que tinha uma inscrição estranha do lado, escrita no idioma rúnico que ninguém ali conseguia ler direito. Segundo aviso. O autor literalmente escreveu o aviso na pedra. Mesmo assim, ninguém parou para ler. Primeiro, vamos prestar respeito ao senhor. Um grupo inteiro parando para fazer reverência para uma estátua que eles mesmos não entendem. Tem uma ironia cruel nisso, o respeito que eles prestam é exatamente o tipo de gesto que uma coisa viva ficaria observando. Repara onde essa estátua tá olhando. Jurei que vi o olho dela se mexer, olhando para cá. Silêncio. Riram dele. Terceiro aviso. Ignorado, de novo. E sinceramente, eu também não teria rido, porque é literalmente o Hulk desse vídeo. Só que isso nem é a pior parte. Quem não seguir esses mandamentos, nunca mais volta vivo. E foi exatamente aí que a porta acabou de fechar. O pânico tomou conta na hora. Droga! Eu não aguento mais. O que fazemos agora? Tô fora. Fiquem com tudo, o chefe, os tesouros, tanto faz. Vale reparar, a mesma pessoa que topou dividir menos prêmio há alguns minutos é a primeira a abandonar todo o prêmio quando o risco vira real coragem de caçador. Aparentemente, só existe enquanto o perigo é hipotético. Boa sorte foi tudo o que disseram pro Jinvoo. Nem cuidado. Nem corre. Só um boa sorte jogado de saída, quase debochado, o tipo de frase que pesa muito mais depois do que pesa na hora. Parem.
Não toquem nas maçanetas. Tarde demais para isso. Silêncio. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Então, um dedo se move. Ninguém reage. Outro movimento. Ainda silêncio. E só então. Sangue. Sangue para todo lado. E olha o que o autor faz aqui, ele não mostra tudo. Só o suficiente para seu cérebro completar o resto sozinho. Aquilo não era uma estátua. Era um titã de pedra. Vivo. E olha a escolha do autor de novo, o painel não mostra o corpo inteiro dela. Só o suficiente para você sentir o tamanho da coisa sem processar tudo de uma vez. Aquela coisa se mexeu. Vamos ter que lutar contra isso. Encurralado por aquilo, sem chance de fugir, só um pensamento sobrava na cabeça dele. Como é que ele ia sair vivo dali? E é aqui que os dois capítulos se encontram. O capítulo 1 te mostrou porque ele nunca soube o que é desistir. O capítulo 2 te mostrou o motivo real por trás de cada risco que ele aceita. E esse capítulo te mostra o preço exato disso. Ele é, de novo, o único ali com instinto para notar o perigo a tempo. E, de novo, isso não é sorte. É sobrevivência aprendida na base da necessidade. Todo mundo naquele grupo era mais forte do que ele. Mas força e percepção nunca foram a mesma coisa, e esse capítulo é a prova disso. Até aqui, Solo Leveling contava a história de um caçador fraco tentando sobreviver. A partir daqui, a obra muda completamente o tipo de história que está contando. O que era uma dungeon comum virou um pesadelo. A partir desse momento, o Jinvoo nunca mais seria o mesmo. Se você reparou em algum aviso que passou batido para você também, deixa nos comentários, eu quero saber até onde esse capítulo consegue esconder as próprias pistas. E se inscreve no canal, porque o que acontece dentro dessa dungeon muda completamente o rumo de Solo Leveling.